Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Boa tarde, sou Luiz Pitin. Sejam bem-vindos ao Pano de Fundo Podcast. Hoje os nossos agradecimentos vão para o artista plástico Lucas Penac, que nos cedeu uma tela que está aqui no nosso estúdio. Obrigado, Lucas. Bem, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente conversa com um cara que conhece o centro de São Paulo como poucos, né, Charles? Pernambucano de Catende, criado na Moca e há mais de uma década mergulhado no coração pulsante e muitas vezes ignorado da cidade de São Paulo. Ele é microempresário, ativista, presidente da AGCSP e o tipo de pessoa que não aceita a realidade como está. Charles, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Então, Charles, estamos aqui hoje para falar um pouco do nosso centro de São Paulo, dessa cidade que é maravilhosa, que nos chama e que tanto problema traz e a gente fica um pouco triste com as coisas que acontecem. Então, para a gente começar, vamos lá. Vamos começar do começo. O que você tem da sua lembrança da tua infância lá em Catende, em Pernambuco, e a sua vinda para São Paulo? Como aconteceu isso? Olha, eu lembro muito pouco porque eu vim para cá muito pequeno, né? Eu vim acho que com 3 para 4 anos. Eu lembro que nós morávamos num engenho de cana-de-açúcar, né? Não tínhamos nem água encanada, nem luz elétrica. Era luz de lampião, a água era buscado em cacimbas, né? Que se chamam assim no interior. Lavado roupa em rio e tudo mais. E minha mãe era uma pessoa de pouco estudo, veio para São Paulo para aventurar a vida. E passado algum tempo ela mandou me trazer. Então eu vim para cá com 3 anos e pouquinho, quase 4 anos. E o que eu lembro, assim, latentemente, era das madrugadas minha avó torrando café. Por incrível que pareça, é uma lembrança que eu lembro muito forte na minha infância. E que eu acordava com aquela fumaça na casa toda, né, do café sendo queimado. Então é uma lembrança, assim, que me faz lembrar de coisas boas da infância, né, de vó, de avô, de casa de vô, de vó. E nesse tempo você disse que tem, assim, uma pessoa muito importante na sua infância. Quem foi essa pessoa e o que ela te moldou, o que ela construiu em você? Bom, eu não tive pai, né? Tive lá o genitor que me fez e tudo, mas eu não tive pai, não tive a presença de um pai. Então, a única presença que eu tive de um homem, né, que me deu valores foi meu avô. Então, é uma lembrança que eu tenho muito gostosa e aprendi valores com ele que eu acho que eu não aprenderia em lugar nenhum. Né? Meu avô era uma pessoa muito incisiva, né? Muito, como eu posso dizer ali, meio que militar, né? Tinha pouca instrução, tinha 4ª série primária, mas tinha uma inteligência, fazia um cálculo de matemática impressionante. E uma das coisas que ele me falava muito na infância, assim, quem rouba 1 centavo e quem rouba 1 milhão, qual é a diferença? E eu, na minha inocência, não sabia responder, eu era criança e tal, e eu falava, vovô, não sei. Ele falava, nenhuma. Todos 2 são ladrões. E com isso eu cresci com esse conceito de muito trabalho, nunca me apropriar de nada de ninguém, né? Ele dizia o seguinte, se achar uma agulha na rua, jogada no chão, não significa que não tem dono. Se está lá, mas não significa que tem dono. Então não traga para minha casa. Então eu cresci com esses valores e o amor e o carinho por ser um homem roceiro, ele era um homem que colocava a gente no colo, de fazer cafuné na cabeça, de abraçar, de abençoar, de dizer coisas boas. Então eu só tenho a agradecer a esse homem que me moldou, que transformou e me mostrou o caminho de ser o que eu sou hoje. É interessante. E aí me conta um pouco dessa sua vinda, o que foi, quando você veio para São Paulo, o que crescer na Moca, que era o bairro dos italianos, dos imigrantes, como é que foi crescer lá? E depois essa mudança para o centro, né? Que é o coração da cidade, né?
Na verdade, assim, voltando no comecinho da história, logo quando eu vim, a gente morava em Pinheiros, num porão de uma casa. Era aquelas chamadas, não eram repúblicas na época, era como se fosse cortiços, né? Chamava-se de cortiços. Então tinha várias famílias com vários cômodos no quintal e 1 ou 2 banheiros que era dividido para todo mundo. E de lá, minha mãe conheceu meu padrasto, né? Que era um descendente de japonês. E os dois começaram a namorar, até que um dia ele comprou um apartamento ali na Rua Visconde de Parnaíba, em frente à Congregação Cristã do Brasil, próximo ali ao Museu do Imigrante. E nós nos mudamos para lá. E eu passei a minha infância inteira na Moca, né? Nós moramos ali, estudei no Fábio da Silva Prado, que é uma escola municipal ali no Complexo da Moca. E cresci naquele ambiente, né? Fazendo feira com a minha mãe na Rua dos Trilhos, no metrô Tatuapé. E para mim, assim, eu tenho muitas boas lembranças, porque foi a minha infância inteira, os meus amigos de infância, valores que foram construídos ali. Eu tenho um carinho muito grande por aquele bairro. E depois, né, passado alguns anos, já maior de idade, resolvi vir para o centro. Eu vim para o centro algumas vezes, sempre frequentei o centro. E vim algumas vezes e fiquei apaixonado pela facilidade que você tem. Você tem tudo. Você tem cultura 24 horas, você tem lazer 24 horas, você tem prestação de serviços 24 horas no centro. E sem contar que eu sou uma pessoa que adoro andar, adoro caminhar. Então, faço tudo ali no centro a pé. Vou na 25 de março, até no Brás eu vou a pé. Então, assim, é um local que eu amo, eu sou apaixonado, é o centro da cidade de São Paulo. E hoje você tem uma empresa de facilities, né? Limpeza, hospedagem no centro de São Paulo. Como é que nasceu esse negócio? Cara, eu vivi a vida inteira preocupado em trabalhar para pagar o aluguel e comer. Não tinha uma perspectiva diferente disso. Como pobre, né, tudo, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, porque em algum momento da vida eu escolhi ou trabalhar ou fazer faculdade. E eu trabalhava como segurança, eu era chefe de segurança num hospital, né, renomado, numa empresa de segurança, e trabalhava numa outra empresa, no outro plantão, num condomínio de luxo. E eu tinha uma ex-mulher que trabalhava num condomínio e tinha uma pessoa que precisava de alguém para fazer limpezas de Airbnb, né, limpezas de hospedagens de curta temporada. E aí comecei aquilo como um bico. Eu encarei, mesmo trabalhando a noite inteira, durante o dia, fazer isso. E aí eu vi uma oportunidade de crescimento, né, vi uma oportunidade única de empreendimento. E como eu tenho esse lado meu empreendedor muito forte, comecei e fiquei por 2 anos trabalhando em 3 empregos. Né? Uma empresa 12x36, a outra empresa 12x36, todas as 2 à noite, das 7 da noite até as 7 da manhã. E durante o dia ia instalar prateleira, instalar torneira, limpar apartamento. E, consequentemente, o fruto disso foi a minha independência quanto empresário. Hoje eu não preciso trabalhar para ninguém, eu trabalho para mim mesmo. Então, para mim foi uma conquista, foi escalar uma montanha sem luvas, né, a mão cru, mas cheguei no topo. E espero deslanchar ainda muito mais. Que bacana. E já está até explicado aqui, né, o que te levou a sair essa postura, né, de vítima da situação, da vida e conquistar um lugar ao sol, né? Sim. Lutar, buscar e virar um agente de mudança, né? Sim. De mudança. E assim, falando do centro, nós temos N problemas no centro. O centro ali, hoje, você tem uma série de pessoas que moram na rua, pessoas que moram em cortiço. Hoje a gente tem uma mudança imobiliária com a mudança dos prédios antigos, né, para uma coisa mais moderna e apartamentos. E tudo isso ainda se tem um problema que acho que era, hoje não tem nem mais, né, que foi ou é a Cracolândia. O que isso afeta no teu trabalho, na tua vida? O que afetou, por exemplo? Na verdade, assim, depois da pandemia, que nós passamos uma pandemia, né, muito incisiva, inclusive eu tive prédios que a gente foi proibido fazer locação de curta temporada, mas mesmo assim não me rendi, lutei muito durante a pandemia para fazer coisas alternativas e conquistar, né, a parte financeira que faltava. Mas aí
veio o espalhamento da craco, né? Eu vou até usar o termo craco e falo para os telespectadores o motivo, por que craco e não cracolândia. Lândia está associado à terra e crack é a droga. Então, eu não quero associar ao meu bairro ao parque de diversões, à terra das drogas. Então, vou me referir como craco, né? Então, a craco, ela escondia muitas coisas ali que as pessoas não sabem, que está por baixo dos bastidores. As pessoas pensam que é só o uso, né, e o consumo de drogas, e não é. E aí a craco teve um espalhamento quando saiu da Princesa Isabel e veio para minha rua, a Frederico Steidel e a Rua Helvétia, ali no Campos Elíseos. E eu tinha, só num prédio, que é onde eu morava na época, era 28 apartamentos administrados. Era meu carro-chefe, era a minha maior fonte de renda. E aí eu vi degringolar, porque as pessoas, na hora que via aquela cena de guerra, se assustavam, né, com medo e cancelavam as reservas. E, infelizmente, eu comecei a ver aquela situação e me dei conta do que era ter uma craco na porta de casa. Coisa que eu sabia que existia, há 30 anos estava ali na Alameda Cleveland e na Dino Bueno, mas eu não me importava, porque eu desviava. Como todo cidadão, né? A gente desvia do local ruim, né? A gente sabe que está lá, mas desvia. E quando ela veio para a porta da minha casa, eu vi a necessidade de sair da inércia, de realmente partir para uma ação, porque isso me afetou de uma forma financeira muito grande. Entendi. E percebo que isso vem paralelamente à criação da AGCSP ou não? O que te levou a criar essa associação? Você viu algum buraco institucional? O que você viu aí que podia te ajudar? Na verdade, um conjunto de fatores, Luiz, porque assim, primeiro a gente foi ver quem eram as associações que tínhamos nos bairros, né? E quem eram os personagens que presidiam essas associações. E nós vimos que, na grande maioria, as pessoas queriam o título de presidente. Ah, eu sou o presidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando se falava em ações efetivas, a gente não via. A gente via muita conversa de comadres, né? Tipo, eu chego aqui, vamos trocar uma ideia com o poder público, vamos conversar, me ajuda aqui. Mas não tinha nada de efetivo. E aí a gente viu o seguinte, que tudo que é conversado ao léu, ao vento, fica ao vento. E uma vez que a gente documenta as coisas, né, que a gente realmente parte para uma ação efetiva, a coisa começa a caminhar. Esse foi um dos motivos. O segundo motivo foi também a questão de que tudo que se fazia com relação a craco não havia apoio público, né? Havia sempre um discurso de coitadismo, de pessoas fragilizadas, né? Sempre se apoiando no usuário. Né? E Cracolândia, como eu disse há um pouco atrás, não é só usuários. Né? Ali você tem a venda de atacado de drogas. Por quê? Existia uma normativa de 2012 que nenhum policial deveria abordar ninguém que estava ali na área da Cracolândia. Então eu vinha lá do bairro, de qualquer bairro de São Paulo, ou até mesmo da região metropolitana, de trem, de metrô, com a mochila, ia ali nas barracas, né, do tráfico, comprava 5, 6 quilos de droga, e levava para minha casa livremente, porque ninguém ia me barrar. Então, na verdade, assim, os usuários foram sempre usados como massa de manobra, tanto para essa venda em atacado, quanto para o crime organizado se estabelecer naquele território. Também foi utilizado para fazer com que os preços dos imóveis caíssem, não só para especulação imobiliária, mas também para o uso do tráfico. Se você parar para analisar, o governo do estado fechou agora 70 hotéis naquela região, que foram comprados pelo tráfico de drogas. E tem hotéis assim que, tipo assim, valiam 6 milhões, e com a Cracolândia na porta, passou a valer 2 milhões. Ou seja, o tráfico ainda comprou isso por 1/3 do valor. E aí usavam esses hotéis como lavagem de dinheiro do crime organizado. Fora isso, poderia virar a noite aqui falando de outras coisas, né? Tráfico de crianças recém-nascidas. Então, a gente ouve isso. É verdade mesmo e que, além do tráfico de entorpecentes, existe o tráfico de outras coisas muito mais sérias, como criança, órgãos. Isso é verdade? Olha, eu não sei, eu não tenho como te provar isso. O que eu tenho como presidente da associação, várias denúncias, inclusive de funcionários públicos que temem
perder os empregos ou sofrer retaliação por conta da denúncia, mas eu tenho denúncias de assistentes sociais, inclusive, que as crianças nasciam ali deliberadamente no asfalto, na rua, ao léu, e essas crianças sumiam no mesmo dia e até hoje não se achou o paradeiro de crianças, o que leva à suspeita de alguns agentes de venda de crianças ou até mesmo venda de órgãos de recém-nascidos. Segundo algumas falas, diz que o crime organizado fatura 3 vezes mais do que o tráfico de drogas, tá? Temos também indícios de mulheres que eram vendidas para a exploração sexual no exterior, usuárias viciadas, com promessas de chegar lá, ter uma vida mudada, uma vida melhor, muito dinheiro, né, poder usar droga à vontade, etc. e tal. Então, o que nos leva a acreditar que a Craco ela é muito mais ampla, né, na sua criminalidade do que só o uso e a venda de drogas. Então, eu ia te fazer uma pergunta, eu não sei se nem se cabe hoje em dia, se a Craco era um problema sem solução ou era um problema que não tinha-se vontade de resolver, ou se tinha muita gente por trás de tudo isso que também se locupletava com tudo isso. Primeiro, acho que eu costumo dizer que a Craco ela tem duas pessoas fundamentais para ela existir, como um pai e uma mãe, né? A mãe, eu digo que é a sociedade. A sociedade ela tem culpa nisso, sim. E o pai é o Estado, que também tem culpa nisso, né? A sociedade, durante 30 anos, ela esperou do poder público ação. Só que quando o poder público atuava de forma banal, sem inteligência, sem um estudo, né? Sempre usando a força, né? Como uma forma de opressão para o uso de drogas. E acredito eu que com o espalhamento da Craco, houve uma provocação para que personagens como eu saíssem da inércia, saíssem da condição de reclamantes de sofá, de grupos de WhatsApp, e veio para a militância de uma luta, e eu sempre acreditei no fim, que não existia. Então, se não existia, nós temos a capacidade de exterminar aquela situação. Claro que o nosso olhar sempre foi preocupado com a vida, porque eu acho que a vida é o mais importante. Então, o que nós sempre lutamos foi pelo fim da Craco, mas também pela dignidade desses usuários, desses dependentes químicos, né? E se você ver toda a nossa trajetória de luta, no GTI, que é o Grupo Interinstitucional da Cracolândia, na Câmara dos Vereadores, na Lesp, audiências públicas, Frente Parlamentar pelo centro da cidade de São Paulo, a gente sempre lutou com 2 olhares. Pelo fim da Craco e pela assistência digna a esses dependentes, né? Por que digna? Porque não existia. O que existia? O cara, quando ele se recolhia para se tratar, digamos assim, ele era levado ou cedido a ele uma vaga por 7 a 12 dias para ele desintoxicar. E depois ele era jogado de novo na rua. E aí eu te pergunto, se hoje você vive num anseio familiar ou de amigos, se hoje, sei lá, você vai para fora do país, acontece várias situações e aí te jogam de volta para o Brasil, você vai procurar quem? As pessoas que você se sente acolhido, protegido. A mesma coisa era o usuário. Quem é que aceita esse usuário? A própria comunidade dele, porque a família não aceita mais. A família, por N coisas, não aceita mais. Por várias agressões físicas, verbais, roubar as coisas dentro de casa, né? Furtar as roupas dentro de casa para vender, para usar a droga. Então, essa família está muito agredida. Então, ela não quer mais ela quer que aquela pessoa saia do seu convívio social. Ela não quer mais essa pessoa no convívio social dela. Então, uma vez que você pega uma pessoa para tratamento, leva para um hospital, 15 dias no máximo, e depois você joga ela na rua de novo, ela vai aonde os pares apoiam, onde as pessoas protegem, né? Entre aspas, protegem. E o que acontecia, o quê? Não tinha, assim, uma graduação com a solução do problema. Isso era um dos fatores. Agora, tem um outro fator muito importante, que até cabe um pouco da resposta da pergunta anterior. Muitos personagens se beneficiam disso. Vamos lá. Nós temos o tráfico, o crime organizado que se beneficia disso. Nós temos agentes públicos que agem de forma criminosa, se beneficiando de alguma forma. A grande prova disso,
Nós tivemos agentes públicos policiais que vendiam segurança pública usando o aparato do Estado, tanto das polícias municipais como das polícias estaduais. Tá? Deixando bem claro que não estamos aqui falando das polícias, e sim de um ou outro mal profissional. A polícia é uma corporação muito séria que tem que ser enaltecida, né? Claro, o mal profissional tem que ser exonerado, expulso, tá? E aí, o que acontecia? Esses agentes lucravam com essas vendas, e não só isso. Nós temos fiscalização, que não funciona, né, dentro da prefeitura, entre outros órgãos, que você não vê atuação de fato. E com isso a gente vê vários benefícios, né, para várias pessoas que estão envolvidas, que se beneficiam do mesmo problema. E outra, tínhamos ONGs, por exemplo, na época do Dória, tá, que ganhava R$ 44 por uma marmita distribuída, que naquela época uma marmita era R$ 10. Uma marmita no centro da cidade, em qualquer boteco, era R$ 10. O Bom Prato oferecia comida a R$ 1. E a prefeitura chegou a pagar R$ 44 por marmita. E muitas vezes dessas marmitas é contratado um serviço assim, entrega 500 marmitas. O cara vai lá e entrega 200. Tá? E sem contar a sujeira toda que fica no chão. Então, ou seja, são vários agentes que se beneficiam dessa mazela. Tá? Então, era muita resistência para acabar com isso. Mas eu acredito que o grande fluxo, né, que era o local de recreação de uso de drogas, acabou. A droga não acabou, o crime organizado não acabou, os usuários, os doentes não acabaram, né? Mas a gente pode dizer que hoje nós estamos a um passo de não ter mais aquela cena obscura, degradante no centro da cidade de São Paulo. Charles, eu tô aqui te olhando, te observando, eu te vejo falando como um político, cara. Qual foi a tua primeira incursão política? Foi dentro da igreja? Como foi isso? Me conta. A primeira orgulho, o primeiro movimento, a vontade de ser político. Olha, eu não vou dizer a vontade de ser político, mas assim, a militância está dentro do meu sangue, acho que desde quando eu conheço por gente. Desde a minha adolescência, né? Fui coroinha, fui catequista, né? Enfim, sempre fui liderança. Então, posso te considerar um político militante? Sim. Ou não? Um militante político? Não, hoje acho que é um político militante. Porque nessa empleitada, né, da Craco, eu me descobri fazendo algo que eu faço com amor, não é por dinheiro. Então, hoje eu faço e debato políticas públicas e provoco as pessoas a pensar por amor, não é por dinheiro. Então, eu descobri uma vocação dentro de mim grande. Então, eu sou um político, sim. E até me falaram que você é um resolvedor de problemas, né? Inclusive, você tem um perfil chamado Charles Resolve. Então, você resolve tudo? Posso te chamar? Não sei se a gente resolve tudo. Acho que só Deus tem esse poder. Na verdade, o nome Charles Resolve nasce com a empresa, porque eu comecei como um quebra-galho, né, de uma pessoa, e nesse condomínio as pessoas falam, chama o Charles que ele resolve, precisa instalar uma prateleira, precisa instalar um filtro, chama o Charles que ele resolve, e aí ficou esse jingle e nós assumimos isso como o nome da nossa empresa, e hoje a gente, não sei se eu consigo resolver, mas a gente tenta resolver. De forma com muita inteligência e estratégia. Muito interessante. Eu soube que você participou de um mini documentário sobre a Cracolândia. Esse projeto revelou o que para você e para o público? O que você tirou desse projeto, desse mini documentário? Eu acho que revela muitas coisas dessa situação que as pessoas não sabem, né? Nós temos aí uma militância que romantiza essa situação, porque, na verdade, essas pessoas querem a liberação do uso de drogas, principalmente da cannabis, né? Só que, assim, que a gente precisa entender que heroína, anfetamina, cocaína lá fora, existem drogas que te conseguem dar suporte para combater os efeitos colaterais de abstinência dessas drogas e tudo mais. No caso do crack, nós não temos um estudo assíduo, nós não temos... É uma droga que a gente pode considerar como um veneno. Na verdade, eu queria e pretendo propor um projeto de lei onde o crack seja assumido pela lei brasileira, pela legislação brasileira, como um veneno. E a partir do momento que a pessoa está vendendo um veneno, ela pode ser processada por dolo, né, por homicídio doloso.
porque é uma droga que ela não te mata por overdose, né? Você pode consumir 1 quilo de crack no dia que você não vai morrer por overdose, você vai morrer por N outras coisas, menos pelo uso dessa droga. Então eu vejo que esse documentário ele traz à tona muita coisa que as pessoas não param para pensar quando elas romantizam, né, essa situação. Claro que nós não vamos defender violência contra doentes de nenhuma esfera, né? Mas a gente precisava desse sentido, desse caminhar. E eu acho que o governo do estado atual entendeu isso, né? Muito mais do que a prefeitura, inclusive, né? Eu acho que o governo do estado está fazendo um trabalho exemplar. A segurança pública está sendo usada de forma inteligente para combater os traficantes e dando apoio aos usuários, inclusive os policiais militares têm hoje um treinamento para essa abordagem, levam para o hub de cuidados em crack e outras drogas. Então, eu acho que esse documentário ele revela muito o lado obscuro que as pessoas, o cidadão comum não conhece. Entendi. Você comentou um negócio comigo antes de entrar aqui. Sou eu com meus defeitos e minhas qualidades. O que esse processo de aceitação te ensinou ao longo da tua vida? Porque assim, eu vejo que você parou de se moldar, né, para agradar as pessoas. Como é que foi essa mudança? Você falou, não, eu tenho que ser o que eu sou, não vou mudar para agradar ninguém. Como é que isso, qual foi o gatilho que você sentiu? Olha, eu vivi, como eu tive uma infância muito conturbada, desestruturada, né? Em algum momento da vida, eu saí de casa com 13 para 14 anos, comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade. E eu tinha uma preocupação muito grande, inclusive isso acho que vem da família, né? Da gente querer agradar o outro, da gente se preocupar com o que o outro pensa de você, o que o outro acha de você. E eu vivi por muitos anos em função disso. E um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, uns vão te amar pelo que você é e outros vão te odiar pelo simples fato de você ser quem você é. Então, com isso, eu aprendi que eu sou eu. Nem Jesus Cristo agradou a todos, não é à toa que o crucificaram. Então, não serei eu, Charles, um simples mortal que irei agradar. Então, partindo desse princípio, hoje eu foco aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? E não me interessa quem estiver à frente. Eu vou passar, vou pedir licença e quem não der, a gente vai passar como um trem, mas nós vamos chegar no objetivo. Eu vejo que você é um transformador, tá? Um agente transformador, um agente que vai lá no cerne da questão e vai tentar resolver. Que mensagem se deixa para uma pessoa hoje que quer transformar a cidade onde ela vive, mas que se acha pequeno demais? Normalmente a gente se acha pequeno, né? A gente fala, que força eu tenho para fazer a diferença? O que você falaria para essas pessoas que têm essa militância dentro de si, mas se acha pequeno e fala, não vou conseguir nada e acaba desistindo? O que você falaria para essa pessoa, o Charlesinho que está nascendo lá embaixo? O não nós já temos. Vai em busca do sim. Não olhe para o lado nem para o outro. E principalmente aquelas pessoas que te põem para trás. Não vai dar certo, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu ouvi isso dentro do meu próprio seio familiar. Por que você está nessa luta, nessa batalha? Você não ganha nada com isso. Você perde seu tempo, você abandona a sua empresa. Você fica 5, 6 horas em audiência pública. E eu virei para essa pessoa e disse, olha, nem a minha mãe, que me pôs no mundo, foi capaz de deter de eu ir em busca dos meus sonhos. E hoje, mais do que nunca, aos meus 44 anos, não será nada nem ninguém que vai fazer desistir do objetivo que eu tenho. Então, independente de dinheiro, porque as pessoas estão muito materiais, né? Tudo é dinheiro. Não que é fundamental, a gente precisa. Não vou negar, né? A gente precisa. Mas eu faço por amor, então a minha maior recompensa não é o dinheiro. É o que eu faço. E uma coisa assim, para quem quer começar, faça com quem quer fazer. Você se junta com quem quer. Você fala seus sonhos e quem quiser sonhar com você vai te dar as mãos. Quem não quer, se afaste. Então esse é o maior
legado que eu aprendi. Então, hoje eu me junto com quem quer sonhar comigo e tem o mesmo objetivo. Quem não quer, eu simplesmente passo e continuo caminhando. É isso aí. Pessoal, esse foi o Charles, o cara que saiu da inércia e resolveu ir à batalha. E hoje está aqui, sentado, contando um pouquinho sobre o que é o centro de São Paulo, sobre o que foi a Cracolândia. É isso aí. Boa tarde, senhores. Boa tarde, muito obrigado, viu, Luiz? Um abraço.